Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês. Dessa vez o podcast um pouco atrasado, a gente pede aí desculpas para vocês, vamos tentar não repetir mais isso. Mas comigo aqui mais uma vez pra gente falar de tudo que aconteceu nessa semana do futebol inglês, Eduardo Werner. Fala, José, tudo certo, pessoal que tá em casa? Vamos para mais um episódio do nosso podcast que teve bastante coisa legal rolando nessa semana. Exatamente, teve seleções aqui de onde a gente fala mais, né, da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda também. O que aconteceu? A Inglaterra ganhou, o País de Gales também, a Escócia perdeu e depois ganhou. Como é que foi isso, Eduardo? Data FIFA, os grandes campeonatos da Europa pararam todos, inclusive a Premier League, mas tivemos jogos da seleção inglesa. Na última sexta-feira, a Inglaterra recebeu a República Tcheca no Wembley pelas eliminatórias da Eurocopa 2020 e ganhou muito bem, fez 5-0 na República Tcheca, 3 gols do Sterling, um gol de pênalti do Harry Kane, o último gol da Inglaterra foi um gol contra. E outro destaque dessa partida foi uma assistência do jovem Jadon Sancho, né? Ele que está impressionando lá no Borussia Dortmund, ele que era do Manchester City, acabou indo para o Borussia Dortmund e está fazendo uma ótima temporada lá, e ele foi premiado aí com essa assistência. E hoje, na segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, a Inglaterra vai jogar contra a seleção de Montenegro, fora de casa, também pelas eliminatórias da Eurocopa. E hoje, no dia 25, é o aniversário do Sancho. Ele está fazendo 19 anos. E ele vai começar a partida no banco de reservas, mas se ele marcar o gol hoje que é o aniversário dele, ele vai ser o jogador mais jovem na história da Inglaterra, da seleção inglesa, a marcar no seu aniversário, com 19 anos. E vai ser o primeiro jogador a fazer esse feito, né, de marcar no seu aniversário, desde o Gerrard, que fez em 2006, numa partida contra a Hungria. Então, vamos ver se o Sancho entra aí ao longo da partida e vamos ver se ele faz história hoje. Exatamente, e muito legal, seria muito legal ele fazer um gol, né, cara? País de Gales venceu as duas, cara. Claro que também seus adversários não eram, assim, dos maiores. Venceu uma partida da Trinidad e Tobago por 1-0 e também por 1-0 venceu a Eslováquia. Fala um pouquinho sobre essas duas partidas. Pois é, primeiro o País de Gales recebeu a seleção do Trinidad e Tobago, né, num amistoso. Foi lá no estádio do Wrexham, time lá da quinta divisão do futebol inglês, né, mas é um time galês. E foi uma vitória suada, para falar a verdade, porque foi um gol aos 47 do segundo tempo do Ben Woodburn, que é o jovem lá do Liverpool, ele que vem fazendo alguns gols aí pela seleção do País de Gales e salvou, né, a seleção de um empate que seria bem esquisito, né, contra a seleção de Trinidad e Tobago, que não tem expressão nenhuma, mas acabou vencendo aí por 1-0. E alguns dias depois, o País de Gales recebeu a seleção da Eslováquia pelas eliminatórias da Eurocopa 2020 e venceu novamente por 1-0 lá no Cardiff City Stadium, gol do Daniel James, jogador do Swansea. E agora o País de Gales, que está no grupo D das eliminatórias, não, desculpa, ele está no grupo E. Grupo E junto com a própria Eslováquia, a Croácia, a Hungria e o Azerbaijão. São duas vagas na Eurocopa, 2 vagas de classificação para a Eurocopa. Entre esses 5 times, o País de Gales só jogou uma partida até agora, está na segunda colocação, e eu acredito que a vaga provavelmente vai ficar entre o País de Gales e a Croácia, com a Eslováquia e a Hungria correndo aí por fora, né, para tentar beliscar alguma vaguinha. Mas eu acho que vai ficar com o País de Gales e Croácia, essas 2 vagas. Já a Inglaterra, que a gente tinha falado antes, né, ela está no grupo com a própria República Tcheca, que já venceu na primeira rodada, Montenegro, que joga hoje, na segunda-feira, Bulgária e Kosovo. Não é um grupo difícil, de jeito nenhum. A seleção que mais dava medo, talvez, era a República Tcheca, mas que a Inglaterra venceu facilmente por 5-0. Então, ainda mais com 2 vagas de classificação, a Inglaterra aí vai classificar
sem muitas dificuldades, com certeza. Também tivemos a seleção da Irlanda, que jogou uma partida com um placar surpreendente, digamos assim, já que jogou diante da seleção, digamos que ainda dando seus primeiros passos como uma seleção aí profissional, digamos assim, né, da UEFA, jogando pela primeira vez eliminatórias, etc. Gibraltar, a Irlanda venceu por 1-0. Conta como é que foi esse jogo. Pois é, um placar completamente surpreendente, né? Porque Gibraltar é uma das piores seleções do mundo. Com certeza uma das piores da Europa e também do mundo. E venceu por somente 1-0, com gol no segundo tempo do Jeff Hendrick, que é do Burnley. E foi bem surpreendente esse resultado, para falar a verdade, porque era esperado alguma goleada, né, de pelo menos 4 ou 5-0, mesmo com a partida sendo fora de casa, né, lá em Gibraltar. E a República da Irlanda só jogou uma partida até agora, nessa data FIFA. A próxima é na terça-feira, no dia 26. Será contra a seleção da Geórgia, lá em Dublin. E como é que é o grupo da Irlanda, né, nessas eliminatórias para a Eurocopa? Suíça, Dinamarca, Gibraltar e Geórgia. É um grupo um pouquinho mais complicado, né, porque tem Suíça e Dinamarca, duas boas seleções, e como são só duas vagas, talvez complique um pouquinho para a Irlanda. A Irlanda do Norte venceu as duas partidas, né? 2-0 contra a Estônia e 2-0 contra a seleção de Belarus. Duas vitórias. Será que dá para aspirar que a Irlanda do Norte pode chegar à Eurocopa? Será que é cedo para dizer isso, Eduardo? Olha, quem sabe? Foram dois bons resultados. O primeiro, as duas partidas em casa, lá em Belfast. A primeira foi uma vitória por 2-0 contra a Estônia. Foram gols do Niall McGuinn, que joga no Aberdeen, da Escócia. E outro foi um gol de pênalti do Steven Davis, que joga no Rangers, também da Escócia. Ele está emprestado pelo Southampton. E a segunda partida foi mais difícil, foi contra a seleção da Belarus, ou Bielorrússia. Tem essas duas denominações. Foi uma partida mais difícil, foi 2-1. Os gols foram do Johnny Evans, zagueiro do Leicester City, que fez carreira no Manchester United, né? Lá com o Ferguson de treinador e tal. E a Bielorrússia empatou e a Irlanda do Norte foi fazer o gol da vitória só na reta final já do segundo tempo, com um gol do atacante Josh McGuinness, que é do Bolton Wanderers, lá da segunda divisão da Inglaterra. E o grupo da Irlanda do Norte na Eurocopa é bem para a classificação da Eurocopa, né, das eliminatórias, é bem complicado, porque tem a Holanda e a Alemanha, além da Estônia e da Bielorrússia, né, claro. Então, grupo bem complicado, porque, como eu já disse, duas vagas apenas de classificação para a Eurocopa, e tem aí Holanda e Alemanha, né, para competir contra. Mas, como nesse exato momento, a Irlanda do Norte é a líder do grupo, 2 vitórias, está em primeiro colocado. A Alemanha contra a Holanda, né, se enfrentaram aí nesse fim de semana e a Alemanha ganhou por 3-2. Vamos ver aí como é que a Irlanda do Norte vai se sair, porque vai ser bem difícil. Talvez aí conseguindo alguns bons resultados contra a Holanda e a Alemanha em casa, né, lá em Belfast, que a torcida da Irlanda do Norte faz pressão lá no Windsor Park, lá em Belfast, é um estádio bem acanhado para uns 20 mil lugares mais ou menos, e a torcida lá apoia bastante. Eu estava assistindo o jogo contra a Estônia, e nossa, se você for comparar contra a torcida da Inglaterra, no Wembley, por exemplo, tem nem comparação, a da Irlanda do Norte é muito melhor. E então vamos ver como é que eles vão se sair nesse resto aí das eliminatórias. Exatamente. E para completar as seleções, né, nós tivemos a Escócia, que teve uma derrota e uma vitória. Derrota para Cazaquistão fora de casa por 3-0. E também, dá para dizer, um resultado surpreendente, jogando contra San Marino, que é considerada uma das piores seleções do mundo, também muito conhecida aí por tomar só goleadas, etc. Só 2-0. Fala um pouco sobre isso, Eduardo.
Pois é, a seleção da Escócia provavelmente foi a que mais decepcionou de todas essas que a gente está falando aí. É, no primeiro jogo das eliminatórias para Euro, perdeu para o Cazaquistão fora de casa por 3-0. Cazaquistão que desde 2009 tinha ganho apenas 4 jogos oficiais contra times tipo Andorra e Ilhas Faroé. Então foi um resultado péssimo para a Escócia. E depois, uma vitória fora de casa por 2-0 em cima de São Marino, com gols do Kenny McLean, do Norwich City, e do Johnny Russell, que joga no Sporting Kansas City da MLS. E também foi um resultado. Foi uma vitória, claro, mas por 2-0 contra São Marino, que é uma das piores seleções do mundo, também foi resultado bem surpreendente, né, negativamente. Mas a Escócia teve vários jogadores poupados aí nessa data FIFA, principalmente porque o jogo lá no Cazaquistão era de gramado sintético e alguns jogadores ficaram receosos de jogar lá no Cazaquistão. E o grupo da Escócia nas eliminatórias da Eurocopa tem, além do Cazaquistão e do San Marino, tem Chipre, Rússia e Bélgica. Então, 2 vagas, provavelmente vai ficar em uma com a Bélgica, com certeza, né? E a outra vai ficar entre Rússia e Escócia, provavelmente, mas eu acho que a Rússia está um tanto à frente da Escócia. A Rússia, por exemplo, ganhou do Cazaquistão fora de casa também por 4-0, enquanto que a Escócia perdeu por 3-0. Então, vamos ver se a Escócia consegue se classificar para a próxima Eurocopa, né? A última Eurocopa, todas as seleções britânicas e a Irlanda também se classificaram, menos a Escócia. A Inglaterra foi, País de Gales foi, a Irlanda do Norte, todos se classificaram, menos a Escócia. Então vamos ver como é que eles se saem nessa. Exatamente, eu tinha falado que a gente ia acabar de falar das seleções, só que tem um último jogo que a gente não falou, mas que é bem curioso de falar, que foi uma partida um pouco diferente, digamos assim, e as regras para a convocação desse jogo também foram um pouco diferentes. Um jogo entre a Inglaterra C contra País de Gales C. Fala um pouquinho como é que foi esse jogo, Eduardo, e teve certas peculiaridades assim para a regra de convocação desse jogo. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, Inglaterra C contra País de Gales C. Essas duas seleções aí estão jogando meio que recentemente nos últimos anos. E qual que é a regra de convocação para Inglaterra C e para País de Gales C? Para o País de Gales, pode ser convocado qualquer jogador da liga do País de Gales, desde a primeira divisão, a segunda, a terceira, qualquer que for, mas todos os jogadores lá eram da primeira divisão, né, do País de Gales. Na Inglaterra, pode ser convocado qualquer jogador da quinta divisão para baixo, mas tem que ser sub-23. No País de Gales não tem essa restrição de idade, mas na Inglaterra tem. Essas duas seleções se enfrentaram ano passado no País de Gales, com as mesmas regras de convocação, e a Inglaterra venceu por 3-2. E aí nessa última semana foi como se fosse partida de volta, a revanche, que foi no estádio do Salford City, time da quinta divisão inglesa, lá na região de Manchester, aquele time famoso, né, porque tem o Paul Scholes, o Ryan Giggs, o Phil Neville, vários outros ex-jogadores do Manchester United lá, que são donos do time, né. Público pequeno para esse jogo, apenas 709 pessoas, mas o Ryan Giggs, que é o técnico da seleção principal do País de Gales, estava lá nas arquibancadas, ele que é um dos donos do estádio, vamos dizer assim, então ele estava em casa. E foi uma partida muito legal, teve transmissão até pelo YouTube, pelo Facebook, eu consegui dar uma olhada, e a Inglaterra abriu 2-0, foi um gol contra do zagueiro do País de Gales chamado Nathan Pitt, que joga no Cavan Druids, um time lá da primeira divisão do País de Gales, ele fez gol contra, e depois o atacante Kurt Willoughby, que joga no FC United of Manchester, que é da sexta divisão inglesa, ele fez 2-0 para a Inglaterra numa cobrança de falta. Aí no segundo tempo, o País de Gales empatou, fez 2-2, com um gol do atacante Kane McLagan, do Barry Town, que joga na primeira divisão do País de Gales, e um gol do Aidan Roscrow,
que joga no Cardiff Met Uni, que é um time muito legal lá do País de Gales, porque é um time filiado à Universidade de Cardiff. Então, os jogadores lá são ou alunos ou ex-alunos da universidade e tal. E então foi um jogo bem interessante, 2-2, bem alternativo, né? Regras de convocação, o palco do jogo, e muito legal com a presença aí do Ryan Giggs, técnico da seleção principal do País de Gales, estava lá no estádio. Um jogo bem interessante. Exatamente. Então é isso desse jogo entre Inglaterra C e País de Gales C, que terminou em 2-2. E agora vamos pular então para o futebol de clubes, por assim dizer, que nós tivemos a Escócia Challenging Cup, a final. Fala um pouco sobre como é que foi, como é que é esse campeonato, como é que foi essa final. Fala um pouquinho aí, Eduardo. A Scottish Challenge Cup é uma Copa muito interessante. Com certeza vocês vão adorar essa Copa. É uma Copa escocesa que começou. A primeira edição dela foi disputada em 1990 e por muito tempo ela foi uma Copa para times das divisões inferiores, né, da Escócia, da segunda divisão para baixo, e que nunca teve muita expressão, claro, uma Copa para times inferiores, né? Mas de algumas temporadas para cá, de 2 temporadas para cá, para ser mais exato, eles começaram a convidar times de fora, times de outros países. E como é que funciona a Copa hoje em dia? Podem participar times da segunda, da terceira, da quarta e da quinta divisão da Escócia, os times sub-20 da primeira divisão da Escócia, e mais 2 times convidados da Inglaterra, da Irlanda do Norte e do País de Gales. Quais foram os times convidados, né, dessa edição? No País de Gales foram convidados o The New Saints e o Connaskey Nomads. Connaskey Nomads, que chegou na final, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Da Irlanda do Norte foram convidados o Crusaders e o Coleraine, os 2 times da primeira divisão lá da Irlanda do Norte. Da República da Irlanda, foram convidados o Bohemians e os Sligo Rovers, os 2 times também da primeira divisão da Irlanda. Na Inglaterra, são convidados, desde a temporada passada e nessa temporada, os 2 times melhores classificados da tabela que não foram promovidos, ou seja, da quinta divisão, no caso, né? Ou seja, o líder que é promovido para a quarta divisão e o ganhador dos playoffs, que também é promovido para a quarta divisão, esses estão fora, né, desse convite. Então, os 2 primeiros colocados que não sejam esses 2 times promovidos são chamados. Nesse caso foi o Boreham Wood e o Sutton United. Então, com esse panorama aí de times na cabeça aí, a gente chegou na final, que foi o Ross County, que atualmente é o líder da segunda divisão escocesa, contra o Connaskey Nomads, que é da primeira divisão do País de Gales. E essa foi a primeira vez que um time fora da Escócia chegou na final, mas mesmo assim não deu para o Connaskey Nomads ser campeão, eles até saíram na frente, mas o Ross County, que é um time bem melhor, porque é um nível contra um time da primeira divisão do País de Gales, é muita discrepância. E o Ross County virou no segundo tempo para 3-1. E essa partida foi jogada no estádio do Inverness, que é um time também famoso lá da Escócia, lá do norte da Escócia. Então é isso, é uma Copa muito interessante, muito legal. O Rangers chegou a ganhar essa Copa, chegou em 2 finais, quando eles foram, quando teve aquela crise financeira, né, e o time faliu e teve que ir para a quarta divisão. Então eles disputaram essa Copa por bastante tempo, chegaram em 2 finais, ganharam uma. Então é uma Copa muito legal aí, e para a próxima temporada eu acho que é muito legal, vocês que estão ouvindo a gente, tentar acompanhar essa Copa, porque envolve aí todos os times todos os países ali, né, das Ilhas Britânicas, muito legal. E nós também tivemos a final, quer dizer, tivemos a semifinal da FA Trophy. Fala um pouco do que aconteceu nessa semifinal, meu amigo Eduardo. A FA Trophy é uma outra Copa muito interessante aí do futebol alternativo inglês, das divisões inferiores, né? Que para essa Copa
podem entrar times da quinta, da sexta, da sétima e da oitava divisão da Inglaterra. Então, para times aí semiprofissionais, alguns times profissionais também, mas principalmente para times semiprofissionais. E nesse último final de semana a gente teve a segunda, os jogos de volta das semifinais. A primeira semifinal foi entre o Telford United, que está na sexta divisão, contra o Leyton Orient, que é o atual líder, né, da quinta divisão, um time que vem muito bem aí na temporada. E no jogo de ida, o Leyton Orient já tinha ganhado por 1-0 em casa, e no jogo de volta ganhou por 2-1 fora de casa, e aí se classificou para a final, que vai ser jogada no Wembley. E a outra semifinal foi entre AFC Fylde, que está lá brigando na parte de cima da tabela da quinta divisão, contra o Stockport United, Stockport County, que foi um time aí que por muito tempo ficou aí na segunda, na terceira divisão inglesa. É um time ali da região de Manchester, mas que passou por muito tempo, passou por por problemas financeiros bem graves e acabou despencando aí na pirâmide do futebol inglês, e atualmente se encontra na sexta divisão. Eles estão muito bem lá na sexta divisão, provavelmente vão subir, mas pegaram o AFC Fylde. No primeiro jogo, na casa do Fylde, ficou 0-0, e no jogo de volta, na casa do Stockport County, o AFC Fylde ganhou por 3-2, com um gol aos 44 do segundo tempo. Então foi uma semifinal aí bem emocionante, bem disputada, e a final então vai ser entre o Leyton Orient e o AFC Fylde, que os dois estão brigando lá na parte de cima da tabela da quinta divisão, e também vão brigar pelo título da FA Trophy no Wembley, que vai ser disputado aí no próximo mês. Muito, muito bacana, cara. Mais uma dessas Copas diferentes da Inglaterra. E, bom, falando do Leyton Orient, a gente pula para a quinta divisão, que o Leyton Orient ele pode conseguir 2 títulos essa temporada, né? Porque ele pode conseguir na FA Trophy e também pode conseguir na quinta divisão. A equipe está muito bem, apesar de que está com 2 jogos a menos que o Solihull Moors, que é o segundo colocado. Tem a mesma pontuação, mas ele tem 2 jogos a menos. Então, e vem de 4 vitórias consecutivas, né? O Leyton Orient. E então tá bem interessante essa briga do Leyton Orient nessa quinta divisão, né, Eduardo? Exatamente. O Leyton Orient que não jogou nessa rodada, né, porque estava jogando lá a Copa, mas viu seus rivais diretos pelo título tropeçarem. O Solihull Moors, que está na segunda colocação, perdeu para o Halifax Town por 2-0 fora de casa. O Wrexham, que é do país de Gales, né, perdeu para o Hartlepool United por 1-0 fora de casa. E o Salford City empatou com o Barnet 0-0 em casa. Esses são os 4 primeiros colocados. O AFC Fylde, que a gente falava antes, vem na quinta colocação. Eles venceram na rodada anterior, né? Eles venceram porque eles jogaram, também folgaram nessa rodada, porque eles estavam jogando a Copa. Então, o Leyton Orient, eles estão com vários jogos a menos. Eles estão na liderança e estão com 2 jogos em haver, né, para o segundo colocado, Solihull Moors, e 3 jogos a menos do que o Wrexham, que é o terceiro colocado. Então, eu achava aí que a briga ia ficar bem disputada entre o Wrexham e o Leyton Orient no final da temporada, mas o Wrexham teve alguns maus resultados. Eles perderam 3 das últimas 4 rodadas na quinta divisão, enquanto que o Leyton Orient vai conseguindo aí bons resultados tanto na Liga quanto na Copa. Então eu acho que o Leyton Orient, que é lá de Londres, né, fica pertinho da região lá do West Ham, e eu acho que o Leyton Orient vai conseguir o título e vai subir aí para a quarta divisão inglesa. Exatamente. Também outro time que tá muito bem, né, cara? Salford City, vindo 4 vitórias consecutivas, aí nessa rodada acabou empatando com o Barnet. Também é uma equipe que vai brigar bem, né? Provavelmente por título é um pouco mais complicado, mas ali nos playoffs vai brigar bem, né, Eduardo? Com certeza vai se classificar para os playoffs.
Os playoffs da quinta divisão, que tem mais times do que o normal, né? Porque são 6 times classificados para os playoffs, enquanto que nas ligas acima, né? Na quarta, segunda e terceira, quarta, terceira e segunda divisão, são 4 times nos playoffs. Então, aí na quinta divisão é mais fácil se classificar para os playoffs, apesar de que você vai ter que jogar mais partidas, né? Mas o Salford City com certeza vai chegar forte para essa pós-temporada. Eles que têm um investimento pesadíssimo, né? Como eu já falei antes, dos ex-jogadores do Manchester United. Então, vamos ver se o Salford consegue subir, porque eles têm um projeto aí muito ambicioso, né? De chegar logo aí nas ligas superiores da Inglaterra. E na National League é difícil de conseguir a promoção, porque são só 2 promovidos, um diretamente pelo título e um pelos playoffs, e são 24 times. E cada vez, temporada após temporada, mais times se tornam profissionais, né? Deixam de ser semi-profissionais, se tornam times totalmente profissionais, com jogadores, né, se dedicando integralmente todos os dias, né, indo treinar no clube. Essa é a principal diferença entre um time profissional e um time semi-profissional, né? O profissional, os jogadores trabalham para o clube, exatamente, treinam todos os dias, enquanto que o semi-profissional, os jogadores têm outras profissões, não treinam todos os dias. Então, os times da quinta divisão veem que está muito competitivo e estão cada vez se tornando, se esforçando mais para conseguir o acesso. Exatamente, cara. Então essa briga aqui na parte de cima aqui vai ser bem interessante, né, a gente acompanhar. E falando um pouco mais da parte de baixo da tabela, sempre tem alguns fãs do Chesterfield que mandam mensagem pra gente falando, pô, fala do Chesterfield, que eles estavam lá numa situação difícil, lá na zona de rebaixamento, mas conseguiram engatilhar uma boa sequência, 2 vitórias e um empate. Um empate e 2 vitórias, na verdade. E já estão em 15º colocado a 5 pontos, não, já faz uma boa diferença, já estão mais de 10 pontos da zona de rebaixamento e já numa situação bem tranquila, né, Eduardo? Pois é, o Chesterfield que estava lá com perigo de ser rebaixado, né, até algumas rodadas atrás, mas tiveram essa boa sequência de resultados. No último fim de semana ganharam do Sutton United por 3-0 dentro de casa, né? Essa partida teve até transmissão lá na TV inglesa, eu consegui dar uma olhadinha aí na partida, e muito legal que tem vários torcedores, né, do Chesterfield, um time aí que é um time de quarta, terceira, talvez segunda divisão, né? Não é um time de ficar na quinta divisão, seria muito chato se eles fossem rebaixados, mas eu acho que eles vão conseguir, sim, se escapar do rebaixamento. Eles já estão a 11 pontos de distância lá da zona da degola, e aí faltando 6 rodadas para o Chesterfield, que está com 40 jogos, eu acho que eles vão, sim, conseguir continuar na quinta divisão para a próxima temporada. Exatamente. As outras equipes que estão brigando lá na parte de baixo, a gente vê já assim, uma diferençazinha de pontos para os times que estão dentro da zona de rebaixamento, mas e para os times que estão fora, porque nós vemos ali, ó, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Dover Athletic, tem 43 pontos. Um pouco mais acima, o Maidenhead, eu acho que é assim que se fala, com 44 pontos, né? Também a mesma pontuação, o Boreham Wood com 44 também. E na zona de rebaixamento temos o Havant com 38, o Aldershot com 35 e 2 praticamente times rebaixados, que é o Maidstone e o Brentford. É assim que se fala, acho as pronúncias. Então tá uma situação ali que 2 rodadas seguidas ali, se algum dos times ali de baixo conseguir vencer, até consegue colar, mas já tá uma diferença aí de 5 pontos, já tá um pouco complicado, né, Eduardo? Pois é, né, já tá na reta final do campeonato. Alguns times têm 7 jogos para disputar, outros têm 6, outros têm 8, tá bem diferenciado o número de jogos de cada time, mas a gente consegue ver aí uma boa distância, né, do 21º colocado, que é o Havant, e o Waterlooville,
que está com 38 pontos, pro primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Dover Athletic, né? Athletic, que está a 5 pontos de distância, né? Então, se essa distância aí de 5 pontos do primeiro fora da zona para o primeiro dentro da zona já é grandinha até, né, de 5 pontos, faltando aí 7 rodadas, para os times que estão abaixo ainda, o Aldershot, o Maidstone e o Braintree, tem que, tem que abrir o olho agora já, porque não pode esperar mais. O Aldershot conseguiu uma vitória aí nesse fim de semana, ganhou do Boreham Wood, fora de casa, por 2-0, o Boreham que está ali brigando contra o rebaixamento também. Então, mas, por exemplo, o Maidstone, que está a 3 jogos, 3 derrotas seguidas, o Braintree, que perdeu 4 das últimas 5, esses times têm que abrir o olho agora, porque se esperar mais um pouco, não vai mais ter campeonato para disputar, porque a briga não está tão disputada assim. Diferentemente lá da terceira divisão, que a gente vai falar mais tarde, que também tem 4 rebaixados, lá a briga tá boa. Lá tem metade do campeonato lutando para não cair. Aqui não, aqui são poucos times e a diferença já tá ficando grande. E então, essa é a situação da quinta divisão, que vocês pedem bastante pra gente falar. E vamos pular um degrauzinho, vamos falar da quarta divisão. Tivemos jogos acontecendo neste sábado, dia 23 de março. Tivemos bastante jogos acontecendo. O Lincoln City, que para variar venceu mais uma, líder isoladaço do campeonato com 79 pontos, a 10 pontos, na verdade a 13 pontos, né, do primeiro time fora, que é o Mansfield, que está com 66 pontos. Então o Lincoln City está numa situação tão praticamente segura de acesso quanto também para título, né, já que o Barry, que é o segundo colocado, está com 71 pontos. Como é que você vê essa situação? Praticamente bem tranquilo no campeonato, né? Exatamente, José. Desde o último podcast que a gente fez, o Lincoln City fez 2 jogos. O primeiro foi numa segunda-feira, empatou com o rival Mansfield, que está ali brigando também na parte de cima da tabela, empatou fora de casa por 1-1. E aí, nesse último final de semana, ganhou do Crawley Town por 3-0 fora de casa. Enquanto que o Barry, que está na segunda colocação, empatou 2 das últimas 3 partidas. Então, perdeu mais pontos que o Lincoln. E agora já o Lincoln conseguiu abrir uma boa distância para o Barry. São 8 pontos de distância para o segundo colocado. Apesar do que o Barry tem uma partida a menos, né? São 38 partidas contra 39 do Lincoln. Mas como a liga já está indo para as rodadas finais, eu acho que é só questão de tempo até o Lincoln garantir matematicamente, né, o seu acesso, e logo em seguida vai garantir o título, na minha opinião. E também na briga ali pela segunda e a terceira vaga, já que a diferença de pontos entre o segundo, o terceiro, o quarto colocado é bem pequena, né? O Barry um pouquinho acima com 71 pontos, mas porém o Milton Keynes tem 69. E o Mansfield, que vem de uma sequência bem ruim, vence a 4 jogos, são 2 empates e 2 derrotas, tá com 66. Como é que tu vê essa situação? O Milton ali tá mais pro Barry e pro Milton Keynes, ou o Mansfield se complicou um pouco, vê o Tremere ali que tá com mais de 5 vitórias consecutivas. Como é que tu vê isso, Eduardo? Né, o Mansfield Town, que a gente imaginava, né, que ia ficar com a terceira vaga direta no acesso, tá indo uma péssima sequência, não vence a 4 jogos, igual você falou, 2 derrotas, 2 empates, e aí nessa última rodada perdeu em casa pro Crew Alexandra, enquanto que o MK Dons, apesar de não estar fazendo uma ótima, não teve uma ótima sequência nos últimos jogos, teve um empate, uma derrota e uma vitória, mas nessa última rodada ganhou em casa do Yeovil, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, ganhou por 2-0 em casa, e agora o MK Dons assumiu essa terceira colocação. Está com o mesmo número de pontos do Mansfield, mas está com 3 pontos a mais. Só que o quinto colocado, o Tremere, está vindo numa sequência espetacular. Só vitória atrás de vitória, está com uma partida a menos que os outros rivais ali pelo acesso,
e está com 64 pontos. 2 a menos que o Mansfield e 5 a menos que o MK Dons. Então, se eles ganharem essa partida que eles têm a menos, eles vão para 67 pontos. Já passam o Mansfield e ficam a 2 pontos do MK Dons. Então, olha, eu acho que com certeza essa última vaga vai ficar entre esses 3 times. Eu acho que o Forest Green e o Exeter City, que estão ali um pouquinho mais abaixo, eu acho que eles não vão ter força para chegar na terceira colocação. Então vai ficar entre o MK Dons, o Mansfield e o Tranmere. O Tranmere que vem nessa sequência ótima, o Mansfield que estava lá em cima, mas que deu uma caída agora, e o MK Dons que sempre teve ali, estava sempre por essas posições ali, e que está tendo uma sequência de jogos aí razoável. Então acho que vai ficar entre esses 3 times aí certamente, para se juntar ao Barry e ao Lincoln, que vão subir diretamente também. E ali brigando por fora, né, por uma vaga nos playoffs, a gente vê o Carlisle, que tá numa situação assim, um pouco ruim, não vence há 3 jogos, aí quando venceu na rodada anterior tinha perdido, então tá numa situação que não tá se ajudando muito bem com 58 pontos. O Colchester, que vem de 3 derrotas consecutivas, também não tá se ajudando muito, nessa rodada perdeu em casa pro Tranmere por 2-0, e praticamente ali esses 2 times ali, é claro que a gente ainda temos pouco mais de 7 rodadas ainda, mas ficou um pouco difícil ali para eles, né, Eduardo? Exatamente. Agora eu acho que a briga vai ficar para essas 2 últimas vagas nos playoffs mesmo, né? Pela 6ª e pela 7ª colocação, que é aí que provavelmente vai ficar entre o Forest Green, o Exeter, o Carlisle, o Colchester, talvez o Swindon, talvez o Stevenage, mas eu acho que não, vai ficar entre o Forest Green, o Exeter, o Carlisle e o Colchester mesmo, que eram os times que já estavam brigando, né, ao longo dessas últimas rodadas por essas 2 vagas, né. Eu acho que vai ficar com o Forest Green e o Exeter mesmo, que são os times que estão ali dentro da zona dos playoffs. O Exeter que tem um jogo a menos que seus rivais ali diretos. O Swindon também tem um jogo a menos, mas eles não são um time tão bom assim. E o Colchester que perdeu 3 jogos seguidos, a última em casa pro Tranmere, que a gente falou antes, né? E o Carlisle que empatou 2 e perdeu uma das últimas 3 rodadas. Então, nenhum time ali tá indo muito bem desses últimos que brigam ali desses que brigam pelas últimas vagas nos playoffs, né? Então vamos ver aí o que vai dar nessas últimas 7 e 8 rodadas da League Two. E puxando um pouco mais lá para baixo, a gente vê uma briga pelo rebaixamento que vai já se polarizando, digamos assim, né? Que apesar de que o Port Vale perdeu na rodada, tá ali com um pouco mais de 7 pontos para o Macclesfield, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então acho que a briga em si ali pelo rebaixamento ficou entre o Yeovil, o Macclesfield e o Notts County. Notts County tradicionalíssimo, Notts County que perdeu nessa rodada para o Exeter City em casa por 1-0, decepcionando seus torcedores, enquanto o Macclesfield empatou com o Stevenage por 2-2, e na rodada anterior ele tinha ganhado do próprio Yeovil, que foi um jogo bem importante para o Macclesfield vencer, porque se ele tivesse perdido esse jogo, o Macclesfield hoje estaria na lanterna com 32 pontos e o Yeovil estaria com 38. Então seriam praticamente 6 pontos de diferença. Mas o que aconteceu foi que o Macclesfield acabou vencendo essa rodada diante do Yeovil. E o Notts empatou com o Morecambe em casa 0-0 e depois 0-0 com o perdeu pro Exeter City em casa por 1-0. Como é que tu vê essa situação da parte de baixo da tabela? Eu também acho que esses 3 times, esses 3 últimos colocados são os que vão brigar contra o rebaixamento, vai ser o Yeovil, o Macclesfield e o Notts County. Acho que o Port Vale, e daí o Cambridge, Morecambe, esses times aí, apesar de terem sim certo risco de cair, eu acho que por serem dois times rebaixados apenas, né, eu acho que vai ficar ali o Notts County, que tá com 33 pontos, o Macclesfield, que tá com 34, mas tem um jogo a menos, é muito bom, é bom lembrar que o Macclesfield tem esse jogo a menos,
Tem que ver se eles vão ganhar, né, esse jogo menos, porque ganharam apenas 8 jogos de 38, então não dá para contar com essa vitória, né? Mas o Yeovil vem com 36, 2 pontos acima do Macclesfield. Então, se o Macclesfield ganhar aquele jogo que eles têm a menos, eles saem da zona de rebaixamento e colocam o Yeovil para lá. O Yeovil que estava um pouquinho mais acima até algumas rodadas atrás, mas eles vieram nessa péssima sequência aí de 4 derrotas seguidas. 2 foram contra adversários diretos, né? O próprio Macclesfield e o Port Vale, e 2 derrotas contra times lá da parte de cima, né? O líder Lincoln, e na última rodada contra o MK Dons fora de casa. Então, 2 resultados aí bem aceitáveis, né? Contra times lá de cima, mas esses 2 jogos que eles perderam contra o Port Vale e o Macclesfield, com certeza vão fazer muita, muita falta aí nessa reta final de campeonato. Eu, sinceramente, eu tô achando que o Yeovil vai cair. Eles estão aí nessa péssima sequência, quanto que tanto o Macclesfield como o Notts tiveram aí pelo menos algumas vitórias algumas vitórias e empates. Aí eles conseguiram somar pontos nas últimas rodadas. Os dois, o Macclesfield e o Notts, nas últimas 3 rodadas, os dois tiveram uma vitória, uma derrota e um empate. Então, pelo menos eles estão somando pontos. Então, estão pressionando o Yeovil. Eu tô achando que vai cair o Notts County e o Yeovil. E o Macclesfield vai se salvar. O Macclesfield que subiu, né, da temporada passada, da 5ª divisão. Então, vamos ver se eles vão conseguir aí se safar do rebaixamento aí nessa primeira temporada de volta na 4ª divisão. Então é isso aí da 4ª divisão. Vamos pular então para a 3ª divisão, que nós também, para variar também, assim como na 4ª divisão, que a gente tem o Lincoln City sobrando, na 3ª a gente tem o Luton sobrando 83 pontos, são 9 pontos de diferença para o Portsmouth, que é o primeiro time fora da zona do acesso direto. E o Luton também é outra equipe que já praticamente garantiu o seu acesso. Agora também falta saber se vai vir o título, o que seria também bem merecido o título para essa equipe do Luton, né, Eduardo? Certamente, muito, muito merecido esse título que provavelmente virá para o Luton. Eles que algumas temporadas atrás estavam lá na 5ª divisão, ficaram várias temporadas tentando sair da 5ª divisão, finalmente saíram, foram para a 4ª, agora estão na 3ª divisão, e vai ser muito legal ver o Luton lá na Championship. Certamente eles vão estar lá na Championship. Vai ser só questão de tempo até o Luton garantir matematicamente o acesso. Mas nessa última rodada, os times que estão brigando lá pelo título e pelo acesso direto, eles venceram todos. O Luton venceu por 4-0 em casa o Doncaster Rovers, um resultado bem expressivo, porque o Doncaster, apesar de estar não está muito bem aí nas últimas rodadas, mas eles estão ali na 7ª colocação, brigando por uma vaga nos playoffs. O Barnsley ganhou do Walsall por 1-0, fora de casa, com gol nos acréscimos do segundo tempo, muito importante para continuar sonhando com o título. Eles ficam a 5 pontos de distância do Luton. Se não tivessem ganho esse jogo, estaria a 7 pontos de distância para o Luton, faltando 7 rodadas. Então, seria bem difícil ganhar o campeonato. Ainda é difícil, mas com 5 pontos de distância, talvez dê para tirar. O Portsmouth que está na 3ª colocação, ganhou do Shrewsbury fora de casa, 2-0, e o Sunderland folgou nessa rodada, não jogou nessa rodada, e está com 2 jogos a menos do que todos os outros times ali para cima deles, e eles estão com 73 pontos. Eles estão a 5 pontos de distância do Barnsley, que é o segundo time que vai ser promovido diretamente, automaticamente. Então o Sunderland, se eles ganharem esses 2 jogos, eles vão para 79 e aí passam o Barnsley e entram dentro da zona de classificação direta, né, para a Championship. E essa briga também ali para entrar no playoff, né, a gente vê Portsmouth terceiro colocado 74 pontos, Sunderland com 73, Charlton tem 67, Peterborough tem 58, venceu essa rodada, venceu a equipe do Southampton United por 2-0.
O Doncaster, que teve aí o seu uma derrota bem triste aí pro Luton, né? Se bem que o Luton tá muito bem nesse campeonato, por 4-0, 57 pontos. Se tivesse vencido, estaria agora em sexto colocado. A Blackpool, oitavo colocado com 56 pontos, venceu nessa rodada também. O Blackpool, que vinha aí de 3 jogos sem vencer, venceu fora de casa o Lanterna Bradford City por 4-1. E também temos o Coventry City, que perdeu nessa rodada, perdeu também a oportunidade de chegar pertinho ali, que se ele tivesse vencido essa rodada, chegaria aos 59 pontos e estaria ali nos playoffs, né? Então, também perdeu essa oportunidade o time do Coventry City, que praticamente brigam ali por uma vaga, né? O Peterborough 58 pontos, Doncaster 57, Blackpool 56 e Coventry 56. Tu vê também essa briga por uma vaga, e será que mais algum time ali de baixo do Coventry pode brigar ou tá muito difícil, Eduardo? Certamente tem uma vaga em aberto para os playoffs, e uma só, porque do quinto colocado Charlton para cima, todos aí pelo menos já estão garantidos, pelo menos nos playoffs. Porque tem uma boa distância, né, de 9 pontos entre o Charlton, que é o quinto colocado, pro Peterborough, que é o sexto colocado. Então aí a briga vai ficar entre o Peterborough, Doncaster, Blackpool, Coventry, quem sabe o Burton, mas eu acho que não. O Fleetwood tá aí na 11ª com um jogo a menos até, mas eu acho que vai ficar ali do Coventry para cima, entre esses 4 times. O Doncaster, que tava dentro aí da zona dos playoffs até algumas rodadas atrás, mas tá aí numa sequência ruim de resultados, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Bem, eu não sei quem que poderia ficar com essa última vaga, porque tá bem disputado, né? O Peterborough tá com 58, o Doncaster 57, Blackpool e Coventry 56, então são apenas 2 pontos separando esses 4 times. E o Doncaster tem um jogo a menos, né? Então eu acho que essa briga pela última vaga nos playoffs tá totalmente aberta. Para cima disso, eu acho que os times já se garantiram nos playoffs, pelo menos isso. Exatamente. E lá na parte de baixo da tabela, que como a gente já fala em podcast, em cima de podcast, que a briga do rebaixamento na terceira divisão é algo maluco e surreal, porque tu vê o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 21º colocado, o Walsall, né? 42 pontos. O 12º colocado, que é o Gillingham, 47 pontos. São só 5 pontos de diferença para mais de 10 colocações. Pouco mais de 10 colocações, então é algo bem bizarro. É praticamente metade do campeonato briga pelo rebaixamento. É bem bizarro. Na terceira divisão, que são 4 times que são rebaixados. E a situação atual é a seguinte: Walsall, primeiro time dentro da zona, com 42 pontos, Rochdale com 41, o Wimbledon com 39 e o Bradford City com 36. E o primeiro time fora da zona nós temos o Southend com 42, o Shrewsbury tem 43, o Skirtle tem 44, a Crillington 44, o Wycombe 44, o Bristol 45, Plymouth tem 46, Oxford United tem 46 também. Então olha só essa diferença, cara. Pontuações iguais, diferenças muito pequenas. E nessa rodada a gente teve dos times da parte de baixo, praticamente do 16º colocado até o 24º, até a última colocação, só um time venceu nessa rodada. Conseguiu somar algum ponto, porque todos os outros perderam. Que foi o Rochdale, que venceu o Skirtle por 3-1. Todos os outros times perderam. O Wycombe perdeu pro Shrewsbury, a Crillington perdeu para o Burton Albion, o Skirtle perdeu para o Rochdale, o Shrewsbury perdeu para o Portsmouth. Isso é porque algumas equipes têm um jogo a mais e um jogo a menos, né? O Southend perdeu para o Peterborough, o Walsall perdeu para o Barnsley, o Wimbledon perdeu em casa para o Gillingham e o Bradford perdeu para o Blackpool 4-1. Como é que tu vê essa briga pela parte de baixo, meu amigo Eduardo? Aquilo que a gente já falava, né, nos podcasts anteriores, metade do campeonato lutando contra o rebaixamento
E aí, nessa última rodada, quem se deu bem foi o Rochdale, né? Eles que ainda ficam dentro da zona de rebaixamento, mas com essa vitória eles então ficam numa posição bem melhor do que antes, né? Porque agora eles estão a 1 ponto só de distância da saída da zona de rebaixamento, né? Eles que vêm aí de 2 vitórias e um empate nas últimas 3 rodadas, os 3 jogos contra times ali da parte de baixo da tabela. Então o Rochdale certamente foi o time que venceu essa rodada, né? Mas faltando aí 7 rodadas, para alguns times faltando 8, inclusive para o Rochdale, que está com um jogo a menos. Com certeza aí vai ter vários confrontos diretos aí até o fim do campeonato, e vai ficar muito disputada essa briga contra o rebaixamento. O único time que agora eu tô vendo assim que provavelmente vai ficar para trás mesmo é o Bradford City, que perdeu as últimas 3, perdeu as últimas 4 das últimas 5 e vem de 3 derrotas consecutivas. A gente falava isso do Wimbledon, não é? Do Wimbledon, mas eles tiveram uma boa sequência nas últimas rodadas, perderam nesse fim de semana, mas eles vinham aí de 3 derrotas e 3 vitórias e um empate nas 4 rodadas anteriores. Então vamos ver, para mim tá tudo em aberto aí, só tô achando o Bradford um pouquinho abaixo, mas eles também têm chance de sair aí certamente, porque eles estão a 6 pontos fora da zona, né? E aí faltando algumas rodadas eles ainda têm chance, mas para mim tá tudo em aberto ainda. Dessa terceira divisão, eu acredito que seja isso. A gente tem o Collins do Luton como artilheiro, um pouco atrás o Eves do Gillingham com 19 gols, Marques do Doncaster com 18 gols. Esses são os maiores marcadores da terceira divisão. Já na quarta, já que a gente não falou, o Norwich do Tranmere, artilheiro com 26 gols, abaixo dele o Agrad do MK Dons, 18 gols, e também o Maynard do Barry com também 18 gols. E bom, tivemos também uma situação, uma notícia, na verdade, né, de times que podem estar indo à falência, né, problemas aí burocráticos. Fala um pouco dessa situação, Eduardo. O Bolton, o Birmingham e o North Ferriby podem estar entrando em falência. Explica melhor isso aí. Exatamente, esses 3 times aí nessas últimas semanas tiveram problemas na justiça, os 3 por problemas financeiros, né? O mais grave de todos foi o do North Ferriby, mas que eu vou falar por último. O menos grave, vamos dizer assim, que apesar de que ainda foi grave, foi o do Birmingham. O Birmingham teve 9 pontos tirados, eles perderam 9 pontos da tabela por problemas de prejuízo ao longo das últimas temporadas, né? A EFL, que é a Football League, né? Eles permitem que os times tenham um prejuízo de 39 milhões de libras nos últimos 3 anos. E o Birmingham teve um prejuízo de 48,8 milhões de libras. Então, quase 10 milhões de libras a mais. Eles extrapolaram esse limite de prejuízo. Então, a punição foi perder pontos. Então, com isso, o Birmingham, que estava, quem sabe, brigando por um possível lugar nos playoffs, agora cai lá para a parte de baixo da tabela. E uma coisa engraçada, até que alguns podcasts atrás, você, o José, me perguntou quem que tinha mais chance de ir para os playoffs, se era o Birmingham ou o Nottingham Forest. E eu falei que era o Birmingham. Depois que eu falei isso, o Birmingham perdeu 4 jogos consecutivos, inclusive o clássico contra o Aston Villa, e agora perdeu 9 pontos. Então eles que estavam na 13ª colocação, já não era uma posição tão boa assim, eles estavam com 50 pontos, agora eles caem para a 18ª posição, ficam com 41 pontos, ficam aí a 5 pontos de distância da zona de rebaixamento. Agora eles têm um pequeno perigo de rebaixamento, apesar que eles nem jogaram, ninguém jogou nessa rodada, mas mudou aí bastante a tabela, porque o Birmingham perdeu aí esses 9 pontos. Eu não acho que eles vão cair,
mas agora eles têm que ficar com um olho aberto aí, porque eles têm chances remotas, né, de rebaixamento. Ô, Eduardo, só pra falar sobre a questão do Birmingham. Se o Birmingham for rebaixado para a terceira divisão, eu sinto lhe dizer, mas eu acho que algum torcedor do Birmingham vai vir lá da Inglaterra para te matar aqui no Brasil. Pois é, imagina. Tô ocupado. Imagina, vai ser um belo final de temporada aqui no nosso podcast. Vai ser engraçado. Pois é, Mas falei que o time tinha chance e eles perderam tudo depois. 4 derrotas, perdeu o clássico, perdeu 9 pontos. é a mandiga que tu usou. Meu Deus, ziquei completamente o time. Outro time da Championship que também foi a julgamento aí na última semana foi o Bolton. O Bolton que tá lá na zona de rebaixamento, tá na vice-lanterna da competição e que vem passando por problemas financeiros aí há bastante tempo já, principalmente por culpa, né, do seu dono Ken Anderson, que a torcida do Bolton odeia, faz protesto todo jogo contra o Ken Anderson. O time não consegue pagar salário dos jogadores, tem salário atrasado de funcionários, eles não conseguiam contratar segurança para o estádio, não tinha comida para os jogadores até, e aí o time foi a julgamento na última semana, e tinha 3 possibilidades do que poderia ser o veredito do julgamento. Poderia ser anunciada a venda, né, do Bolton, se o Bolton apresentasse lá o comprovante lá de que teria um comprador lá em potencial. O time poderia perder 12 pontos na tabela, e aí com certeza seria rebaixado, né, o time que já está dentro da zona, ou o que nenhum torcedor do Bolton nem gosta nem de pensar, que seria o clube ser declarada a falência total do clube, e o clube deixaria de existir. Aí, quando acontece isso, já aconteceu algumas vezes, né, na Inglaterra, geralmente os torcedores refundam um time do zero, com o mesmo nome, né? Seria tipo Bolton Football Club, por exemplo. Agora é Bolton Wanderers, né? Provavelmente não poderia usar o mesmo nome, mas seria aí Bolton Football Club, e começaria lá pela 8ª divisão inglesa, digamos. Mas a defesa lá do Bolton conseguiu provar que está em negociações com um possível comprador. Então o julgamento foi adiado para o mês que vem, para o mês de abril. E se o Bolton chegar lá e conseguir provar certinho que vai vender o clube, não acontece nada. Mas se não conseguir provar isso e o Ken Anderson continuar como dono do clube, o Bolton vai perder 12 pontos para a próxima temporada. A temporada 2019-2020. Aí, seja na Championship, se eles conseguirem se safar do rebaixamento, ou lá na League One, na terceira divisão, caso eles sejam rebaixados mesmo. Então, tem perigo grande do Bolton já começar a próxima temporada com menos 12 pontos lá na tabela. Que vai ser bem complicado mesmo. Então, terminando então o assunto então das falências, para terminar o podcast de hoje, então, vamos falar do estádio do Tottenham, que está muito próximo de finalmente receber uma partida do Tottenham principal, mas do Tottenham Sub-18 já aconteceu. Fala um pouco como é que foi esse jogo, Eduardo. Outro time que teve problemas aí com a justiça na última semana, esse que foi um problema desastroso para o time, que agora não tem mais volta, é um time chamado North Ferriby. É um time que joga a 7ª divisão inglesa e fica pertinho da cidade de Hull. Hull, do Hull City, né, da 2ª divisão. O time aí teve problemas administrativos, acumulou algumas dívidas aí nos últimos anos, e foi declarada a falência total do time nessa última semana. Eles faliram porque não conseguiram pagar uma dívida de 7.000 libras. Esse foi o motivo apresentado. Dizem que as dívidas eram muito maiores do que isso, né? Talvez chegar em casa de milhares ou, quem sabe, milhões de libras, mas essa dívida de 7.000 que foi usada para falir o clube, né? E isso aí afeta pessoalmente a mim, né, Eduardo, que no meu primeiro podcast aqui eu apresentei que eu torço para o South Shields, né, que é um time da 7ª divisão inglesa,
que é dessa mesma liga do North Derby. E o que aconteceu com os resultados do North Derby dessa temporada? Foram todos apagados. Todos os jogos que o North Derby jogou nessa temporada foram apagados. E isso beneficiou o South Shields, que é o meu time, porque a gente tinha perdido um jogo pro North Derby no começo da temporada, enquanto que nossos rivais diretos lá pela liderança, né, do campeonato, eles tinham ganho os 2 jogos. Então é como se a gente tivesse ganho 3 pontos do nada, assim. Então isso vai ajudar bastante o South Shields na briga pelo título. Infelizmente, né, por um caso aí muito triste de um time centenário que acabou falindo. Muito triste essa história. E também, para fechar o nosso podcast de hoje, vamos falar então do estádio do Tottenham. O estádio do Tottenham, para quem não sabe, o Tottenham fez aí um novo estádio, mas ainda por conta de atrasos, ainda não conseguiu estreá-lo, digamos assim. Porém, o Sub-18 estreou nesse jogo. Conta um pouco mais como é que foi essa partida inaugural do novo estádio do Tottenham. O novo White Hart Lane, que era para ter sido inaugurado aí já meses atrás, no começo da temporada, né? Mas foi adiado, mas finalmente chegou a hora de estrear o estádio. No último domingo teve um jogo teste para 30 mil pessoas, o estádio que vai ter capacidade para 62 mil torcedores, mas esse evento teste foi entre o Tottenham Sub-18 e o Southampton, também Sub-18, pela Premier League da categoria. O Tottenham ganhou por 3-1, foram 30 mil torcedores, igual eu disse antes, e pelas imagens, né, do estádio, deu uma aparência muito legal, mesmo com 30 mil torcedores, metade da capacidade só, parecia que o estádio estava bem cheio, né, não tinha aparência de estádio vazio, né, e aí no próximo sábado, do próximo final de semana, vai ter mais um evento teste, com um pouco mais de capacidade. É um jogo de lendas do Tottenham, é um jogo que não é competitivo, é uma partida ali amistosa, né, entre grandes ídolos do Tottenham, e a abertura oficial do estádio vai ser no dia 3 de abril, que é uma quarta-feira, contra o Crystal Palace pela Premier League. Então, com certeza vai ser um belo jogo, porque a torcida do Palace, que é muito boa, né, com certeza vai querer fazer história lá no primeiro jogo oficial do novo estádio, né? E o Tottenham também vai jogar o jogo da Champions League contra o Manchester City lá no seu novo estádio. Então, vamos ver se essa mudança de casa tão brusca assim na reta final da temporada, se vai fazer bem ou se vai fazer mal aí pros Spurs. Já pensou, vai lá o Tottenham ganha a Champions League? Porque é bem difícil, mas já pensou, mudaria totalmente assim. Agora o Tottenham ganha títulos. Engraçado. Mas é isso aí, então. Acho que esse foi o podcast de hoje. Pedimos desculpas aí pelo atraso. Geralmente ele é a segunda-feira às 11 da manhã. E hoje, nessa semana, foi um pouco atrasado. Mas é isso aí. Agradeço meu amigo Eduardo Werner por estar aqui comigo em mais um podcast. Valeu, Eduardo. Valeu, José. Apesar de a gente não ter tido rodada aí da Premier League, nem da Championship, né, nesse último final de semana, eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast bem legal aí, trazendo os dados das seleções e copas alternativas, né? Eu acho que foi bem, bem legal aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal que está ouvindo a gente aí, e até a próxima semana. Falou. Exatamente. Obrigado. Até a próxima semana e valeu!